Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais uma semana. É tempo do Natal, nesta oitava do Natal. Quero desejar a todos ainda nessa semana, dentro dessa oitava do Natal, um feliz e santo Natal para todos vocês. Nós celebramos o Natal no sábado, ontem na nossa liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, vivenciamos o Dia da Família, como o domingo da Sagrada Família. E hoje a Igreja celebra, nesta oitava do Natal, a festa do apóstolo São João Evangelista. Então que nós, nessa semana do Natal, com o coração ainda vibrante, pela vinda do Senhor, pela experiência de um Deus que se faz homem, se faz gente, que se aproxima de nós, dessa ternura de Deus, deixemos-nos tocar pelo seu amor, dessa proximidade do Senhor. Invoquemos o Espírito Santo para que Ele nos ilumine, nos dê discernimento, sabedoria para conduzir a nossa vida e nos ajudar a entender a palavra de Deus. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ouçamos o Evangelho desta festa de São João, apóstolo evangelista, que está em João 20, de 2 a 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos e queridas de Deus, celebramos hoje a festa de São João Evangelista, apóstolo do Senhor. João era apóstolo, era o irmão de Tiago. Ambos eram seguidores, segundo a tradição, ambos eram seguidores de João Batista. E chamado por Jesus, João abandona todas as coisas e ele, Tiago, se aventura no seguimento de Jesus. E João era, segundo os evangelhos, era alguém que era o preferido, entre aspas, de Jesus. Ele esteve com Jesus naqueles momentos cruciais de sua vida, na transfiguração, na última ceia, onde ele reclina a cabeça sobre o coração de Jesus no Monte das Oliveiras. É o único a permanecer ao lado da Virgem Maria, aos pés da cruz, e ali recebe e a assume como mãe da humanidade, e a leva para casa, segundo o evangelho que ele mesmo escreveu. É atribuído a ele também o evangelho que leva o seu nome, que é o quarto evangelho, Evangelho de São João,
assim como 3 cartas que nós temos, primeira carta de João, segunda carta e terceira carta, e também é atribuído a ele o livro do Apocalipse. O Evangelho de hoje traz elementos importantes para a nossa reflexão nessa semana que estamos vivendo, ainda respirando esse ar do Natal, que ainda nos encontramos juntos com Jesus, juntos com Maria e José, ali adorando o Verbo que se fez carne. E o Evangelho, nessa oitava do Natal, que celebramos hoje esta festa de São João Evangelista, que é apóstolo do Senhor, apresenta-nos a cena em que os discípulos estão sendo tomados por uma realidade nova, até então nunca vista, que é a ressurreição de Jesus. Maria Madalena chega ao túmulo onde Jesus havia sido colocado e não encontra o corpo. E ela sai correndo e vai avisar os apóstolos, Pedro e João, que já na comunidade primitiva eram as 2 colunas ali que eram mais destaque na igreja. Ambos saem correndo, João é o mais novo, corre e chega primeiro no túmulo, mas ele não entra, ele espera por Pedro. João é o discípulo amado, Pedro é o símbolo da autoridade. Tu és Pedro, e sob esta pedra edifico a minha igreja. Aqui é algo bonito. João respeita, entre aspas, a hierarquia constituída. É Pedro, aquele que o Senhor constituiu como irmão mais velho, para cuidar e zelar da fé dos irmãos. Isso é um elemento muito importante para nós. Eu sempre, às vezes, recordo isso, que nós vivemos uma crise muito grande. Uma crise também aguda de autoridade, né? Nós passamos por um momento de questionamento de fé, de autoridade. E desde as escalas maiores até chegar às bases da autoridade, que são os pais, a família, porque a base de toda autoridade é o pai e a mãe, é a família. Em alguns lares, os filhos é quem mandam, é os filhos que comandam a casa, não se tem mais autoridade. E autoridade não é autoritarismo, a autoridade é serviço para o cumprimento de um dever, de um serviço que foi confiado. A autoridade é para melhor organizar a vida, para que a sociedade cumpra aquela finalidade para a qual ela foi constituída. Então, sem o exercício da autoridade, não se chega a lugar nenhum. Mas algumas pessoas parece que estão renunciando ao dever da autoridade. É um dever. Então, o exercício, onde falta o exercício da autoridade, não chega a lugar nenhum. Casa onde todo mundo manda, ninguém se responsabiliza por nada, não é assim? Em nossa sociedade, poucos são aqueles que respeitam as autoridades. Por outro lado, há também autoridades muito fragilizadas, por não saberem mais exercer a missão, a função que lhes foi confiada. A pessoa tem autoridade, mas não consegue exercer, tem medo, são inseguras. E nossos líderes, sejam eles pais, professores e demais autoridades, não sabem e não querem exercer sua função, o seu dever para o serviço. A autoridade é serviço. Hoje, os que têm autoridade, como eu disse, têm medo de exercê-la. Todos querem ter direitos, mas poucos querem obedecer. E um outro dado importante é a fé de João. Além da obediência de João, que é o discípulo amado, mas sabe respeitar a autoridade de Pedro, ele é um homem de fé. E ao olhar para dentro do sepulcro e observar os sinais da ressurreição, Pedro ou os outros discípulos olham, e João vai além, olha e crê. Ele viu e acreditou. Acreditou no quê? No sinal. Ele não viu Jesus, mas acreditou nos sinais que apontavam para a ressurreição. Será que somos capazes de ver e crer nos sinais que a igreja torna visível a cada dia para nós? Por exemplo,
Nós temos na igreja os sacramentos. Será que acreditamos na força do ressuscitado que está ali transmitindo sua graça e força nos sacramentos? E aqui digo o sacramento do batismo, sacramento da penitência, de maneira especial na Eucaristia, o sacramento do crisma, o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da ordem. E os sacramentos são sinais visíveis dessa graça atuante de Deus, da graça operante de Deus, que santifica aqueles que dele se aproximam desse sacramento com fé. E ali recebem toda a força daquele que foi morto e ressuscitado. Nos sacramentos, nós recebemos a graça santificante de Cristo. E só se pode crer nos sacramentos e acreditar que eles são sinais de Jesus ressuscitado, quem o seguiu pelo caminho, quem fez a experiência de Jesus em sua vida. Senão, nós olhamos para os sacramentos, participamos dele, ou vamos na missa, mas não cremos na eficácia desses sinais sagrados em nossa vida. Às vezes nós participamos da Eucaristia, recebemos o sacramento do perdão, levamos nossos filhos para o batismo, mas nós não acreditamos piamente na eficácia daquilo que se está ali diante dos nossos olhos. É preciso os olhos do coração para ver, para crer na ação de Deus hoje em nossa vida, para olhar para o presépio e ver naquele menino que nasceu frágil, é Deus, o Todo-Poderoso, está ali, reclinado num presépio, frágil, na fragilidade de uma criança e assumindo toda a nossa fragilidade humana. Que Deus abra os nossos olhos, que São João nos ensine a ver e crer para ver. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Evangelista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São João, rogai por nós. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.